Olá, bem-vindo ao Fala Gringo. Eu sou o Lene e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa. Acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram @portugues.com.lene. Fala gringo, fala gringa, tudo bem? Que bom ter você aí do outro lado, ouvindo mais um episódio em casa, no carro, no metrô, a caminho do trabalho, enfim. Antes de tudo, eu gostaria de desejar que você tenha um ótimo dia. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre sexualidade. Eu falei sexualidade, não sexo, não vai confundir, hein? Como será que esse assunto é discutido aqui no Brasil? Será que os nossos adolescentes iniciam a vida sexual preparados e bem informados? Ou será que tudo ainda é um grande tabu? E nas escolas, qual o ponto de vista de quem é contra e quem é a favor do tema na grade curricular? Antes de a gente começar, eu quero lembrar você, caso você não tenha escutado o episódio anterior, que estamos começando a nossa segunda temporada, uma nova fase com os temas e dicas que você adora, mas com algumas mudanças para deixar a casa mais organizada e você ainda mais em dia com os seus estudos. A grande novidade é que você pode apoiar financeiramente a segunda temporada do Fala Gringo através de um crowdfunding ou financiamento colaborativo em bom português. Pelo preço de um ingresso de cinema, você apoia o Fala Gringo e garante algumas vantagens de botar fé nesse projeto. Esse episódio, por exemplo, tem o apoio da Cláudia Kimmel, a primeira ouvinte a apoiar o nosso Fala Gringo. Cláudia, muito obrigado pelo incentivo e eu espero que essa temporada possa te ajudar ainda mais. Um grande abraço para você e para os seus gatos. Bom, a principal vantagem de colaborar com o Fala Gringo é o acesso às transcrições, que a partir desse episódio estarão disponíveis apenas para os colaboradores. Além do texto integral, mais a lista de vocabulário, mais expressões, essa transcrição também contará com um ponto de gramática e um exercício para você testar os seus conhecimentos. Tá achando pouco? Então toma mais. Vai ter grupo fechado no Facebook para quem quer se juntar à turma e uma newsletter quinzenal cheia de conteúdo legal em português para você complementar os seus estudos. Para saber mais, acesse o link na descrição deste episódio ou no meu perfil no Instagram, @portugues.com.lene. Me conta uma coisa, além desse e de outros possíveis podcasts, o que você tem feito para se manter em contato com o português brasileiro? Por acaso você já pensou na possibilidade de estudar português com seriados? Olha, pessoalmente, eu acho uma ótima ideia assistir conteúdos audiovisuais na língua que você quer aprender, principalmente quando o conteúdo é original dessa língua. Ou seja, você quer aprender português brasileiro, então você vê uma série ou um filme do Brasil. Mas só funciona se for no idioma original? Claro que não. Se você não tem problemas com dublagens, eu tenho um pouco, para ser sincero, mas se você não se importa, essa também é uma boa ideia. Especialmente porque nos filmes dublados, os personagens falam com mais clareza e menos gírias, o que pode ajudar bastante quem ainda não tem uma compreensão avançada. Tenho assistido muitas séries e filmes em francês e em inglês, e além do áudio original eu costumo colocar as legendas, assim posso ler as palavras que não são familiares. Nesse processo é importante entender que é absolutamente normal que você desconheça uma palavra ou outra. E para sua experiência em assistir não ficar chata, você não precisa pausar cada cena para pesquisar as palavras desconhecidas. A dica é observar se a palavra aparece com frequência. Então, nesses casos sim, você precisa entender o significado, porque ela pode ter um papel importante dentro do contexto e também ser muito útil nas suas conversas. Essa é uma forma de estudar línguas que funciona muito bem comigo, especialmente com seriados, porque filmes normalmente têm que dizer tudo em 1 hora e meia, 2 horas, então é normal que os diálogos sejam mais densos, com termos mais complexos e palavras para nível avançado.
Já as séries, por outro lado, tendem a se arrastar um pouco e os diálogos são mais fáceis de acompanhar. Além disso, a depender do tema, você pode aprender muitas expressões e vocabulários relacionados ao assunto, ou seja, aprende dentro do contexto, o que é uma maravilha para a memorização. Bom, mas e o que tudo isso tem a ver com a educação sexual, Lene? Olha, eu desejo que um dia esse podcast fique tão grande e popular a ponto de a Netflix me pagar para fazer propaganda por aqui. Mas enquanto isso não acontece, você acessa aí o link e faz a sua colaboração e eu faço propaganda para a Netflix de graça mesmo. Fazer o quê, né? A dica de hoje é o seriado Sex Education, seriado original da Netflix. A série mostra a rotina de adolescentes da escola Mordale que no high school estão passando por todas as transformações e dúvidas que normalmente surgem na adolescência. Um dos personagens centrais é o Otis. Ele é filho de uma terapeuta sexual e, por conhecer bem a temática de trabalho da mãe, se torna o conselheiro sexual da escola, ajudando os colegas a resolverem problemas como inseguranças estéticas, incertezas sobre a própria orientação sexual, entre outras coisas. Não é porque filho de peixe, peixe é, que filho de terapeuta é terapeuta também, né? Principalmente em se tratando de um adolescente que nem sequer começou a sua vida sexual. Otis não apenas está fazendo a coisa errada e às escondidas, como está usando isso para ganhar dinheiro na escola, em parceria com a sua amiga Maeve. A série está na sua segunda temporada, lançada mês passado, e no decorrer dos episódios mostra os personagens, tanto adolescentes quanto os adultos, tendo que lidar com questões essenciais da sexualidade humana, como mudanças no corpo, masturbação, fetiches, fantasias, orientação sexual, além de assuntos mais complexos como traumas, contracepção, diversidade, assédio, violência sexual e DSTs, a sigla para doenças sexualmente transmissíveis. É muito mais que uma série sobre teenagers. De um modo geral, ela lança luz, ou seja, evidencia como adultos e os sistemas educacionais têm dificuldades em trabalhar essas temáticas com os jovens. Essa é uma série especialmente importante para dar uma ideia de como abordar assuntos difíceis com didática e leveza ao mesmo tempo. A própria criadora da série disse em entrevista que a responsabilidade educacional é o primórdio do seu trabalho, ou seja, é a base. Ela diz assim: a pessoa mais importante com a qual trabalhamos é um educador sexual que nos dá um feedback sobre o roteiro, certificando que as informações estejam corretas e que não estamos colocando nada no programa que possa ser potencialmente prejudicial. Em seguida, nos asseguramos de que é engraçado e humano também. Ao que parece, a fórmula tem dado muito certo. Um mês depois de liberar a segunda temporada, a Netflix já anunciou que a terceira chegará em breve. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem como os temas da sexualidade são tratados no seu país. Se é uma coisa que se aprende na infância, se os pais, de uma forma geral, se sentem confortáveis para falar disso, se há programas nas escolas para orientar os adolescentes, ou se é totalmente tabu e os jovens têm que descobrir tudo por si mesmos em conversas com amigos ou pela internet. Você pode escrever o seu comentário na página deste episódio ou via mensagem direta no @portugues.com.lene no Instagram. Eu não canso de dizer que quanto mais vocês me escrevem, maior é o nosso senso de comunidade e eu adoro essa troca, tá bom? Aqui no Brasil, o assunto não é nada fácil de ser discutido porque há muitas questões culturais, políticas e religiosas que interferem no esclarecimento da sexualidade, a começar pelo próprio conceito de sexualidade, que muitas vezes é confundido com sexo e, assim por consequência, educação sexual é confundida com ensinar sexo para crianças. A coisa fica mais polêmica quando o assunto é educação sexual nas escolas. Tem muita gente contra, tem muita gente a favor. Dentre os principais argumentos de quem é contra é essa concepção de que a escola está de fato ensinando sexo para adolescentes e isso pode erotizar as aulas, ou seja, tornar erótico, além
de incentivar os alunos a começar a vida sexual mais cedo. Há também quem defenda que a educação sexual deve ser uma responsabilidade dos pais e não do Estado, pois assim o assunto pode ser abordado da forma como os familiares acharem melhor, respeitando suas crenças, valores e religiões. Falando em Estado, o atual governo brasileiro é abertamente contra a abordagem do assunto nas escolas. O próprio presidente já declarou, abre aspas, quem ensina sexo à criança é o papai e a mamãe. Escola é lugar de aprender física, matemática e química. Fecha aspas. Como você pode perceber, a confusão entre sexo e sexualidade permeia todos os setores da sociedade, inclusive os mais representativos, o que é uma pena. Mas afinal, o que trata a educação sexual? O que é isso? Sobre o que estamos falando de fato? Eu vou ler para vocês uma definição da ONU para o Guia Técnico para a Educação Sexual, o NIDS, e eles dizem assim: educação sexual é um programa de ensino sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Seu objetivo é preparar crianças e jovens com conhecimento, habilidade, atitudes e valores que os empoderem para vivenciar sua saúde, bem-estar e dignidade, também para desenvolver relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e dos outros e entender e garantir a proteção dos seus direitos ao longo da vida. Eu também trouxe um depoimento de uma sexóloga muito conhecida no Brasil, é a Laura Miller. Ela participa de um quadro em um programa de auditório chamado Altas Horas e em determinados momentos é convidada a responder algumas dúvidas do auditório. Tem um papo que está rolando na internet. Se uma criança de 8 anos já tem que estar aprendendo sexo na escola. É um deputado que está querendo. Eu sou contra, porque eu sou pai e tenho um filho. Olha, então vamos explicar o que é a sugestão dos parâmetros curriculares nacionais desde 1997 do tema sexualidade aparecer transversal no ensino a partir dos 6 anos de idade. É sexualidade como um conceito amplo, como nosso jeito de ser no mundo, como o jeito da gente ser homem e de ser mulher no mundo. O que é isso? Da gente lidar com o nosso mundo interno, nossas emoções, nossos sentimentos, nossos valores, nossas crenças e da gente lidar com o mundo ao redor. Isso não é sexo, é sexualidade que pode incluir o sexo quando a gente estiver num momento mais adulto, mais amadurecido. Na escola, a gente precisa começar a falar de sexualidade. E os pais são os nossos primeiros modelos, os nossos primeiros educadores sexuais que nos ensinam a como ser no mundo. Quando a criança entra na escola, aí a gente precisa começar com 6, 7, 8 anos, falar de corpo, de funcionamento corporal e tal, e os conhecimentos vão evoluindo à medida em que essa criança cresce. Com 9, 10 anos, a gente já vai estar falando de reprodução, né? Até porque meninas, às vezes, menstruam aos 9 anos de idade, e quando vai chegando na pré-adolescência, aí a gente já está falando de sexo, da prática sexual, de prevenção à gravidez na adolescência, de diversidade, de doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem todo um pensar por trás, e isso não estimula uma sexualidade precoce, uma vivência precoce da sexualidade. Outro fator que dificulta a introdução da educação sexual entre as disciplinas estudadas pelos alunos é que o assunto também é muito confundido com ideologia de gênero. Pessoas que pensam que abordando o assunto na escola está sendo forçada uma agenda política progressista que não só afirma que menino pode ser menina e menina pode ser menino, mas também incentiva os alunos a agirem conforme o sexo oposto. Isso, precisamos dizer que não é uma questão apenas no Brasil, se sabe que o combate a essa ideologia de gênero é uma pauta quente no mundo inteiro, né? Apesar daquela orientação da base curricular de a escola inserir os assuntos relacionados à sexualidade pouco a pouco no ensino, não existe uma lei no Brasil que deixa claro o que exatamente precisa ser ensinado em termos de educação sexual. E olha, sinceramente, eu acho que está longe desse assunto evoluir, pelo menos durante o atual governo, que tem o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sob o comando de uma pastora evangélica protestante. Apesar disso, a maioria dos brasileiros é favorável à inclusão de questões sobre gênero e sexualidade no currículo escolar. É o que mostra uma pesquisa interna do Ministério da Educação em 2018.
das 2.004 pessoas que foram ouvidas, 55,8% responderam a favor da abordagem dos temas nas escolas e 62,6% não souberam ao menos definir o que ideologia de gênero significa. E aí, abordar ou não abordar o assunto? Quem defende a educação sexual nas escolas afirma que deixar o assunto sob responsabilidade dos pais é um grande equívoco, ou seja, um erro por alguns motivos. Primeiro, que não é nem todo papai e mamãe que se sente confortável para falar do assunto como pensa o presidente, e muito menos que tem conhecimento e habilidades para tratar esses temas de forma didática. É muito simples entender o porquê. Até 50 anos atrás, não se falava sobre sexo em sala de aula no Brasil, nem mesmo sobre o ponto de vista da reprodução humana. Segundo a pesquisadora Joana Vieira de Barros, só a partir dos anos 1990 que a educação passou a ser abordada de forma mais aberta nos livros didáticos brasileiros. Ela diz: na década de 1990, apareceu muito a questão do sexo relacionada à prevenção da AIDS e também da gravidez na adolescência. Ela diz que o assunto continuou progredindo nos anos 2000, com a abordagem de assuntos como para que serve o sexo, a diferença da prática sexual do ser humano em comparação a outros animais, prazer, amor, afeto, mas ao analisar publicações mais recentes, a pesquisadora identificou um retrocesso. Ela diz: já fomos mais modernos nessa questão. Na década de 90, os livros falavam mais abertamente sobre os atos sexuais. Havia até um número maior de páginas dedicadas ao tema. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Se um adolescente não tem educação sexual em casa ou na escola e ele chega na fase de descobertas, transformações do corpo, dúvidas, onde ele vai buscar informação? Na internet, é claro. Afinal, não é lá que a gente descobre tudo hoje em dia? As chances de esse adolescente cair num site de pornografia ou até mesmo em um ambiente que mostra conteúdo distorcido são enormes, porque ninguém tem muito controle do que se vê na internet. Se a menina não tem a oportunidade de aprender sobre sexualidade, sobre os limites do corpo, até onde um adulto pode tocá-la ou não, como essa menina vai poder identificar uma situação de abuso feita por um parente, por exemplo? E os meninos? Quem vai conversar com esses garotos sobre machismo e masculinidade tóxica? Outro problema apontado por quem defende a educação sexual nas escolas é que muitas vezes situações de abuso e violência sexual acontecem dentro do ambiente familiar, na casa da vítima ou do agressor. Segundo o 13º Anual Brasileiro de Segurança Pública, só no ano de 2018 no Brasil foram registrados 66 mil estupros. A maioria das vítimas, 54%, foram meninas de até 13 anos. Isso significa que a cada hora 4 meninas foram estupradas no Brasil em 2018. De acordo com a pesquisa, em 70% dos casos, o agressor é uma pessoa muito próxima da vítima, muitas vezes o seu familiar, como pai, avô, padrasto, tio, primo. Se esses números parecem preocupantes, a probabilidade é que, na verdade, eles sejam ainda maiores, infelizmente, porque muitos dos casos de estupros não são nem mesmo denunciados, seja porque a família se sente envergonhada de seguir com a denúncia, seja porque as crianças são ameaçadas e não chegam a relatar os casos para a família, lembrando que estamos falando de meninas de 10 anos, 11, 13, como uma menina de 13 anos vai procurar uma delegacia. Outro tema relacionado e que também é muito delicado é a gravidez na adolescência. O Brasil tem 68,4 bebês nascidos de mães adolescentes a cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos. No mundo, a média é de 46. Numa tentativa de baixar esses números para os próximos anos, o governo está lançando a campanha educativa Tudo Tem Seu Tempo, adolescência primeiro, gravidez depois. A ideia da campanha é fazer os jovens refletirem sobre os desafios de lidar com uma gravidez não planejada na adolescência. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro
e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. E aí, parece convincente e educativo para você? A Organização Mundial de Saúde, ao analisar mais de 1000 relatórios sobre os efeitos da educação sexual no comportamento dos jovens, concluiu que, ao contrário do que muita gente acredita, quanto mais cedo os alunos têm acesso à informação de qualidade sobre sexualidade, mais tarde iniciam a sua vida sexual e, consequentemente, evitam gravidez na adolescência ou doenças. Então, por que não, né? Chegou a hora de saber o significado de algumas expressões que eu usei no episódio de hoje. Eu disse que, ao botar fé nesse projeto, você garante algumas vantagens. A primeira coisa a entender é o verbo botar, que funciona como sinônimo de colocar, por. Então, botar fé significa acreditar em algo. Você que está estudando português quase todos os dias, se esforçando, eu boto fé em você. Eu boto fé que você vai avançar muito rápido, quer dizer, eu acredito. Apesar de o tema da sexualidade ser tratado com bastante fanatismo e até mesmo irresponsabilidade pelo Estado brasileiro, eu boto fé que voltaremos a avançar nesse sentido futuramente. Eu também usei um ditado popular que diz assim: filho de peixe, peixe é. Geralmente as pessoas usam essa expressão para falar de uma pessoa que carrega as mesmas características de personalidade ou características físicas dos pais. Uma característica que eu herdei do meu pai é o gosto por viajar. Afinal, filho de peixe, peixe é. Cuidado ao usar essa expressão para não perpetuar preconceitos e pré-julgamentos, tá bom? Por fim, a expressão cair em algo. Eu falei que, sem o aconselhamento sexual adequado, os adolescentes poderiam buscar informações na internet e caírem em sites pornográficos. Cair, normalmente, significa ir ao chão, ir de cima a baixo, levar um tombo. Tem gente que adora ver vídeos de pessoas caindo. Não consigo entender bem esse tipo de humor, mas tem gosto para tudo, né? Na expressão cair em, temos o sentido de ir parar em algum lugar. Se você está viajando em uma cidade que não conhece e segue o GPS para chegar mais rápido ao seu destino, você pode cair em bairros violentos, ou seja, ir parar em bairros violentos. Cair também pode significar parar de funcionar, ser interrompido. A rede de internet caiu, a ligação caiu. Bom, são muitos os significados de cair. Continue escutando os próximos episódios do Fala Gringo que você possivelmente vai se deparar com outros. E aí, gostou desse episódio? Aproveita que estamos chegando ao final, vai lá na plataforma que você está usando e segue logo o Fala Gringo para não perder nenhum episódio que vem pela frente. Agora, se você quer me deixar feliz mesmo, deixe umas estrelas lá no Apple Podcast para ajudar outras pessoas a descobrirem o Fala Gringo mais facilmente. Lembrando que você não precisa terminar a sua prática de português agora, tá bom? Se você quer continuar estudando, você pode fazer a sua colaboração com a nossa segunda temporada, garante o seu acesso à transcrição e vai poder continuar estudando um pouquinho de gramática, com áudio, com exercício, com explicação, tudo certinho, para ajudar você a melhorar o português ainda mais. Esse foi mais um episódio do Fala Gringo, o seu podcast de português brasileiro. Até o próximo.